Olá, minhas queridas, sejam muito bem-vindas ao canal da Eve. Aqui nós discutimos estratégias sobre essa jornada de ser mãe, sempre em busca de evolução e conexão com a sua criança. Eu sou a Eve Burilli e o tema de hoje é temperamento. Na verdade, eu queria falar um pouco sobre algumas situações específicas que eu vivenciei nos últimos dias. Quem me acompanha nos stories lá no Instagram sabe que eu fiz uma viagem de férias com a minha filha e a minha mãe. E a gente foi pra praia e passou uns dias lá, né? Quase uma semana. E eu queria comentar um pouquinho sobre algumas situações que eu tenho certeza que todos os pais, famílias, né, vivenciam. E eu quero comentar como que eu articulo isso sendo consciente em relação aos temperamentos de cada uma. Ou seja, cada uma tem um temperamento, né? Eu, a Clara e a minha mãe. Quando a gente não tá consciente do temperamento ou não tem o conhecimento dessa ferramenta, a gente pode não saber como lidar com algumas situações. Então pode ficar um pouco dificultosa a situação do jeito que a gente lidar com ela, do jeito que a gente enxerga a situação, do jeito que a gente reage quando a gente não tem essa ferramenta e saber como usar essa ferramenta. Então, eu e a Clara, nós somos coléricas, né? E então a gente é do temperamento mais assim da expansão. Aquele temperamento assim mais explosivo, talvez mais, podemos dizer, mais da raiva. Mas, logicamente, quando eu digo isso, é quando é um temperamento nato, quando ele não é controlado, quando a gente não tá consciente disso, né? Então, obviamente, eu não sou colérica mais nata. A Clara, obviamente, ela é, porque ela tem ela não tem nem 3 anos ainda. Então, é muito importante eu saber lidar com ela em determinadas situações para que ela consiga usar essas qualidades que ela tem ao favor dela e dos relacionamentos. Então, vou te falar então aqui algumas situações. Uma delas que me chamou muita atenção lá na praia, a gente estava num hotel e então o que acontecia? A gente queria acordar de manhã, tomar café, se arrumar e ir pra praia. A Clara, ela é colérica, né? Como eu comentei aqui. Então, o que acontecia? Quando a gente chegava do café, a ideia era o quê? Passar protetor, botar então a roupa de banho, maiô, biquíni e ir pra praia. Então, o que acontecia? Chegava minha mãe e falava assim, vem, vamos passar protetor. A Clara, não quero passar protetor. E saía correndo pela cama. E aí ficava aquela função. E aí minha mãe, passa tu. E aí eu chegava, Clara, vem cá, o que tu quer passar? Tu quer passar aqui em cima da cama ou tu quer passar aqui no corredor, o protetor? Só que como ela enxergava a minha mãe, e a minha mãe, ela não é colérica. Ou seja, ela não tem essa vontade de controle que nem tem a Clara. Porque como a Clara é colérica, ela tem a vontade, a necessidade, tá na essência dela o poder de controle. Ou seja, se ela se sente controlada ou mandada, a primeira reação dela é o quê? Só um pouquinho. Eu é que controlo a situação aqui, entendeu? Por isso que ela dizia não para passar protetor, quando a minha mãe simplesmente mandava ela passar o protetor. Mas como a minha mãe não é colérica, a minha mãe não tem essa necessidade de controle, ou seja, a minha mãe acabava sendo controlada pela Clara. Ou seja, se a Clara não quisesse passar protetor, a minha mãe deixava. E aí, no primeiro dia, como ela via a minha mãe ali no quarto junto, ela não queria dar bola pra mim, ela ia correndo pra minha mãe. Né? Não, eu quero que a vovó então passe protetor. Então tá, né? Que a vovó passe protetor, então passa. Só que aí chegava na hora da minha mãe passar protetor, ela ficava dizendo como passar protetor. Né? Não, tu não vai passar na testa. Não, tu vai passar só aqui na ponta do nariz. Porque tu vai passar assim, porque tu vai passar assado, né? Só um pouquinho aqui. E a minha mãe o quê? Acatava a ideia. E aí, então, foi no primeiro dia.
foi que ela foi pra praia, assim, sem passar protetor bem direitinho, e chegou que ela ficou toda vermelha no final do dia, mesmo no guarda-sol, com a roupinha de proteção. E aí, o que aconteceu? No segundo dia, eu falei, não, só um pouquinho. Mãe, vai lá pra dentro do banheiro, eu digo pra ela que tu já foi pra praia e deixa comigo a situação. Porque eu também sou colérica, eu também tenho essa necessidade de controle. Porém, eu sou já uma colérica controlada. Eu sei lidar com a situação. Então, o que eu tenho que fazer com a Clara? Eu tenho que mostrar pra ela que ela também tem um poder de escolha, porque é isso que ela quer. Entendeu? Ela quer ela quer se sentir também que ela consegue mandar em alguma coisa ali, que ela consegue demonstrar a vontade dela naquele momento. Então, o que acontecia? Chegou no segundo dia, e aí eu comentei o seguinte, falei, mãe, vai pro banheiro, então eu deixo com ela aqui. E aí, então, foi todo um processo. Filha, o que tu quer fazer? Tu quer ir pra praia ou tu quer ir pra piscina? Eu já sabia que ela queria ir pra praia, porque eu conheço a pessoa, né? Ela gosta mais de praia. Ela quer ir pra praia, quero ir pra praia. Então tá. Então tu sabe que pra gente ir pra praia, a gente põe o maiô, põe o protetor e vai encontrar a vovó. Tá combinado sim? E aí ela, não quero passar protetor. Então beleza, vamos fazer assim, eu vou deixar o protetor aqui em cima da cama, quando tu quiser passar protetor, tu avisa a mamãe, enquanto isso eu vou me arrumar lá no banheiro. Ela, mas eu não quero passar protetor. Tá bom, tu não quer passar agora? Então não passa agora, passa quando tu tiver vontade. E aí então nós vamos pra praia, tá bom? Tu escolhe. O que tu escolhe? E olha, gente, a palavra de poder. Gente, é muito poderosa aqui em casa essa palavra. Tu escolhe. Gente, chega a brilhar o olho dela quando eu falo. Então tá, tu escolhe. Ela na hora já põe a mão e fala assim, eu escolho. E sabe, e ainda com aquela cara, eu escolho. Porque ela já tá se sentindo poderosa. Então eu falei, então tá, vou deixar o protetor aqui e tu escolhe quando tu quiser passar, tá bom? Tá bom. Eu fui pro banheiro, deu 1 minuto. Mãe, quero passar protetor. Então tá, minha filha, tá ótimo, então vai ali pra cama. Não, e eu ainda continuo, falo assim, e tu quer passar na cama ou tu quer passar aqui no banheiro? É lá na cama. Então tá, então vamos pra cama, já que tu escolheu passar na cama. Então ela foi pra cama e passou o protetor. Então, o que eu quero dizer? Seria eu como colérica, se eu fosse uma colérica descontrolada, ou seja, não consciente, não sabendo dessas etapas, dessas situações, o que eu ia fazer? Eu ia obrigar ela a passar protetor naquele horário que eu queria. Vem cá, vamos passar protetor. Não quero, vamos, porque tem que passar protetor. Já ia pegar ela pela mão, já sentava na cama, né? Que não é o que muitos pais fazem quando querem botar logo uma roupa na criança pra sair de casa, porque tem horário, porque tem que sair, porque tem que ir pra escolinha. Eu entendo que tem horário, mas se tem horário, então eu aconselho acordar ou começar o processo bem antes, porque, gente, a pressa é inimiga da educação. É isso, a pressa é inimiga da educação. Aí a minha mãe, como é melancólica, ela é retraída, né? Ela não é da expansão, ela é mais introvertida, é mais pra dentro, ou seja, ela é mais certinha, ela é mais organizada, ela ela pensa mais, ela é mais introvertida, ou seja, ela tem uma necessidade de organização, de cumprir ali naqueles horários. Então, eu via que ela se sentia um pouco incomodada quando a gente não conseguia ir pra praia naquele horário, porque qual era a ideia? Era chegar, trocar de roupa, passar protetor e ir pra praia. Então ela tinha, vamos tomar café ali 8h30, 9h30, estamos saindo, mais ou menos assim. Só que com essa função da Clara de não querer passar protetor, de que se sentir controlada e toda aquela história, ela ficava agoniada. Mas a gente vamos logo, meu Deus, mas a gente vai ter que acordar 3 horas antes para conseguir ir pra praia, né? Então, olha que louco, ela fica pensando já no planejamento. E quando vem uma criança que bagunça tudo, porque criança é assim, isso é igual para todas as crianças, a criança vem para bagunçar ali, né? Qualquer coisa, ela vem para desorganizar, para bagunçar. A criança é ativa, ela não tem o temperamento controlado, ela vem para bagunçar mesmo.
Então, quando pega uma avó, no caso, né, que é a avó melancólica, que é organizada, que é certinha de horário, cumprir tarefa por tarefa, e aí vem bagunçada, ela se sente um pouco incomodada com aquilo, né? Então, achei muito interessante a situação. Nos outros dias teve que ser a mesma coisa. Minha mãe teve que sair antes, eu tive que falar e fazer toda essa função, ou seja, a gente demorava sim para sair de casa, não era uma coisa rápida. No outro dia já não foi tão simples assim. Ela demorou mais para escolher a hora de passar o protetor, mas tudo bem, eu tive que ficar no tempo dela. Já nos outros dias tudo fluiu muito mais fácil, inclusive com a minha mãe no quarto, porque ela já tinha pegado aquela rotina de chegar, botar a roupa, passar protetor e sair pra praia. Então, essa situação que eu queria contar pra vocês, porque adequem essa situação também pra quando tiver que mudar de roupa, pra quando tiver que fazer alguma coisa antes de sair de casa, né, no dia a dia, na rotina. É mais ou menos assim. Quando a criança é colérica, ela vai ter necessidade de controle. Então, quando tu dá isso pra ela, a coisa flui e ao mesmo tempo ela confia em ti. Ela confia em ti porque ela sabe que tu tá dando uma autonomia pra ela, uma validação, né? Assim, não, a tua vontade também vale aqui em casa. Se tu quer assim também, então também a gente pode negociar, né? Tem que passar protetor? Tem que. Eu abri mão dela passar protetor? Não, eu não abri mão dela passar protetor. Ela teve que passar protetor. Mas ela pôde escolher quando que ela quis. Ela não quis passar naquele momento, né? Ela esperou eu ir pro banheiro, ali escovar os dentes, aí depois ela quis passar protetor, tudo bem. A ordem não influenciou. O que importa é que ela se sentiu no controle, ela se sentiu feliz, ela se sentiu ouvida, o que o temperamento dela exige que seja assim, né? Exige no sentido assim, que a essência dela é assim. Quando nós pais, olha só, eu sou colérica. Se eu não tivesse esse controle, eu poderia estar fazendo o quê? Podando essa vontade dela. Eu ia estar podando esse controle dela. Então ela ia estar o quê? Ela ia estar mais raivosa, ela ia crescer com mais raiva, ela ia usar esse controle de alguma outra maneira. Isso é certo, ela ia usar porque tá na essência dela, ela tinha que usar de alguma maneira esse controle. Então, quando tu educa teu filho para saber usar esse controle de uma forma positiva, de daqui a pouco lá no ser adulto, de ser um bom líder, de ser um bom chefe, quando tu consegue educar dele de uma forma positiva, ele vai ser um ótimo ser humano, um ser humano mais feliz, mais leve, porque ele tá sendo ele, né? Então, queria contar aqui uma outra situação, foi quando eu dou banho na Clara. Lá, elas emprestaram uma banheira, e aí a Clara gosta de tomar banho de banheira, e eu particularmente prefiro também, porque ela gosta também de brincar no banho. Então, eu dou banho nela, enquanto ela brinca no banho, eu tenho tempo de fazer outras coisas também. Então, eu prefiro também, e ela também prefere, então tá tudo certo. Ela tava tomando banho de banheira lá, só que a Clara, ela tem uma coisa que também é do colérico, que é água no olho. Vocês sabiam disso? Não gosta de água nos olhos, quando cai nos olhos, ou até questão assim de mergulhar, de abrir o olho embaixo d'água. Isso é um pouco do colérico também. E ela não gosta, ela detesta qualquer pingo d'água. Então, o que acontece? Quando eu vou passar shampoo nela, ela já começa a resistir. Ela já começa a falar assim, mãe, chega de shampoo, não passa mais shampoo. Não quero mais shampoo. E fica assim. E aí, às vezes, ela ainda fica meio chorosa, sabe? Não quero mais shampoo, não quero. E fica naquela lenga-lenga. Então, eu como colérica, se eu fosse descontrolada, o que eu ia fazer? Vem cá, vamos passar de qualquer jeito, passava shampoo, botava água e a criança gritando no banheiro, como se estivesse matando, porque esperneia, grita, chora, fica com raiva, joga as coisas, joga os brinquedos, joga tudo no ar, e aí poderia todo o banho ser um estresse por causa disso. E o que acontece? Eu tenho que sempre deixar ela no controle da situação. No controle da situação, mas não deixando de fazer o que tem que fazer. Por exemplo, lavar a cabeça. Eu não posso simplesmente acatar ela, né, e deixar ela sem lavar a cabeça, que é o que a minha mãe faz, porque minha mãe é melancólica e não tem essa necessidade de controlar ela, né? Então, e ainda mais vó, né? Vó e melancólica, pronto, né? Vai fazer tudo que a criança quer, uma colérica quer, óbvio. Então, o que acontecia? Eu ia lá pra lavar a cabeça dela.
E aí, então, é sempre uma conversa. Lembra do que eu disse, a pressa é inimiga da educação. E não é diferente na hora de passar o shampoo. É demorado? É. É eu chegar e botar o shampoo na cabeça e lavar? Não. Não é. Não é rápido, não é tão simples, porque ela não aceita. Por quê? Porque ela também é um ser humano. A gente tem muito essa ideia de que o filho, a criança, é um ser assim, a gente trata eles às vezes. Eu digo a gente de forma geral, tá, gente? Porque quando a gente tá consciente, não é assim que a gente faz. Mas eu quero dizer de forma geral, muitos de nós, inclusive fomos educados dessa maneira. De ser um ser um pouco inferior aos pais. O que eu quero dizer? Por exemplo, essa parte do shampoo. Se eu chegasse e tratasse ela como um ser inferior, o que eu ia fazer? Eu simplesmente não ia respeitar a vontade dela ou a agonia que ela tem de água nos olhos. Ou seja, eu poderia simplesmente dizer, não tem nada demais água no olho, né? Não tem nada demais, eu vou botar água no olho. Só que assim, pra mim, hoje, com a minha cabeça, com a minha experiência, com a minha idade, eu não me importo de água no olho. Mas ela, com 2 anos, que recém começou, inclusive, a realmente lavar a cabeça, porque ela ainda era carequinha, até 1 ano e meio de idade. Não que ela não lavasse antes, né, gente? Ela lavava, mas era bem menos, né? Não tinha todo aquele cabelo que ela tem hoje. Então, ela não aceita água no olho. Ela não aceita, ela não gosta. Então, o que eu vou fazer? Eu não posso julgar isso dela, dizer, não, esquece, não importa se tu não gosta, eu vou fazer igual, né? Eu poderia fazer isso porque é o que acontece em muitos casos, na maioria das famílias. Simplesmente julga que a vontade da criança não é uma vontade real, não é uma vontade que faz sentido. A gente julga, ela tá dizendo que cai água no olho, que ela não gosta, mas não tem nada demais na água, então vou botar. E aí faz aquele estresse de todo banho. Então o que eu fiz? Ela ficava resmungando, não queria shampoo. E aí eu, bom, então faz assim, tu quer botar o shampoo? E ela, não quero shampoo. Deu, olha, a tua cabeça tá toda suja e cheia de areia. A gente vai ter que lavar a tua cabeça. Tu quer lavar agora ou tu quer lavar depois que a mamãe limpe teu pezinho, limpe a mãozinha? Como é que tu quer fazer? Depois. Então tá, então vamos fazer assim, vamos lavar toda a tua mãozinha, todo o teu pezinho, perninha dela. E a barriga também. A barriga também. Ela, e o bumbum também. O bumbum também. Aí ela já começa a entrar no clima. Vamos limpar tudo e depois a cabeça dela, tá, depois a cabeça. Ela já aceitou. E aí chegou na hora da cabeça, comecei a botar o shampoo, ela realmente não reclamou. Na hora de botar a água pra tirar, ela, não, vai cair no olho, não quero tirar shampoo, não quero tirar shampoo, não quero tirar shampoo. Então é mais uma criatividade ou mais uma informação, mais uma ferramenta que eu tenho que ter naquele momento. Olha aí a importância de saber outras ferramentas e de ser criativo, nós pais, né? A gente tem que estar sempre com uma carta na manga para alguma situação específica, para então conseguir direcionar a criança de uma maneira mais correta. Por isso que educar dá trabalho, porque a gente tem que estar sempre pensando em inovações, em criatividade e informações nesse sentido, né? Para que tudo flua e que não seja um estresse. Então eu pensei, bom, por que tu não quer tirar água? Ela, porque cai água no olho. Deu, põe a cabeça pra cima, como tu sempre coloca. E vamos fazer o seguinte, eu tenho uma toalha aqui, olha essa toalhinha aqui, mostrei pra ela. Se eu colocar aqui na tua testa, tu pode ficar segurando e a água não vai cair no olho, vamos testar? Aí ela, tá, aí ela pegou e botou. E aí fui lá e tirei todo o shampoo. Caiu água no olho e ela não. Ai, que bom! Então nas próximas vezes a gente pode sempre usar essa toalha. O que tu acha? Eu gostei da toalha, diz ela. Então tá bom, tá ótimo. Então agora já tomou banho e fiquei brincando. Então essa foi outra situação que se eu não entendesse o temperamento dela, eu provavelmente estaria entrando em conflito ali com ela naquela situação por causa do shampoo da cabeça. E aí não teria se solucionado e todas as outras vezes teria sido um estresse. E aí poderia chegar um dia que ela nem ia querer ir pro banho.
Por que acontece? Quando o banho, ou qualquer outra hora, qualquer outro momento, né, com a criança, mas a gente tá falando aqui do banho especificamente, quando ela sente já o prazer de estar no banho, viu que a água não caiu no olho, ela não chorou, ela não se irritou, ela foi ouvida à vontade dela, ela viu que podia confiar em mim naquele momento do shampoo, ela viu que eu não estava desrespeitando a vontade dela. Então, quando ela percebeu tudo isso, o que acontece? Ela acaba gostando de ir pro banho. Então vai ser muito difícil agora eu chegar um dia e falar pra ela tomar banho e ela dizer que não quer tomar banho. Ela até pode dizer que não quer se ela estiver assim brincando, muito entretida com alguma coisa, mas vai ser muito difícil ela simplesmente dizer que não quer e fazer birra e choro e gritar pra não ir no banho. Vai ser difícil isso acontecer. Então entende que quando tu consegue entender como a tua criança funciona e jogar conforme o jogo, né? Consegue lidar com a situação conforme ela funciona, né? Fica tudo mais fácil para todas as situações dos outros dias. A tua rotina fica mais fácil, a tua rotina flui, porque ela confia em ti em todas as situações. Então essas são as duas situações específicas dessa viagem. Óbvio que teve várias outras situações, pela minha mãe ser melancólica, pela Clara ser colérica, que tudo flui. E eu vou te dizer outra coisa, se eu não fosse consciente desse temperamento, a probabilidade de eu ter também me irritado com a minha mãe em algumas situações teria sido mais provável, digamos assim, porque o nosso temperamento é muito diferente. Então, só que eu não me irrito mais, porque eu sei que ela é assim, eu sei como agir com ela para que ela não se sinta magoada e eu não me sinta irritada. Então tudo flui. Então é isso que eu queria passar um pouco para vocês sobre o conhecimento de temperamentos em situações específicas, simples do dia a dia. Esse, no caso, foi uma viagem, mas é como qualquer outra coisa que tu faça em casa no dia a dia, quando tu acorda, quando ela vai pra escola, na hora de comer. Se tu entende como a tua criança funciona, tu consegue lidar em qualquer situação com ela. Entende? Porque isso é uma ferramenta. Então, quando tu sabe usar essa ferramenta, tu consegue usar para qualquer situação. E sabendo também que a pressa é inimiga da educação também ajuda, né? A nossa criatividade, o nosso conhecimento. Então, essa é mais uma ferramenta super ao nosso favor, não só relacionamentos de pais e filhos, mas qualquer outro tipo de relacionamento. Mas com certeza a prioridade aqui são os nossos filhos. Aqui no canal são os nossos filhos. Então, pra gente não repelir isso deles, pra gente não tirar isso deles, pra gente pegar o temperamento e extrair deles as melhores qualidades que ele tem, né? E incentivar eu não gosto de dizer defeitos, né? Porque não é defeitos. Mas assim, tem as qualidades do temperamento que a gente tem que enfatizar e tem as outras características mais enfraquecidas, vamos dizer assim, que a gente tem que otimizar, que a gente tem que estimular neles. Então, quando a gente entende isso, tudo torna mais fácil. A gente primeiro vê como a gente funciona e depois aplica tudo isso, todas essas ferramentas da melhor maneira no nosso filho. Tá? Então é isso que eu queria passar para vocês hoje, essas duas situações. E espero ter ajudado. Compartilha com quem você acha que precisa ouvir isso. Eu acredito assim, que é geral para a família, para as mães, para os pais desse conhecimento. Compartilha, curte aqui para mim. Qualquer dúvida, comenta que eu respondo, tá? E eu fico por aqui. Muito obrigada.